Então, oi gente, eu sou a Paula, do blog Sombra do Vento, e eu recebi uma tag lá, do Rubens, do Levi Cia, que é o The Bookify My Life, e ela consiste em responder 10 perguntas, transformando a sua vida, né, equivalendo a sua vida a de personagens e de mitologias e de histórias diferentes. Daí eu pensei muito em que, né, como poderia responder, se eu responderia em 10 livros diferentes ou eu poderia focar numa coisa só, e foi o que eu escolhi. Eu vou focar essas 10 perguntas na mitologia de Tolkien, certo? Então as 10 perguntas vão ser respondidas referentes a personagens e a espaços da mitologia do senhor J.R.R. Tolkien. Beleza? Então, começando, a primeira pergunta diz: em que mundo se passaria a sua história? Então já está claramente aqui demonstrando que eu estaria na Terra-média, ali naquela época em que a guerra estaria acabando, Sauron estaria sendo destruído e a paz, né, ia rolar por um tempo, pelo menos pelos meus anos humanos, porque eu seria uma mulher humana, porque eu não tenho a paciência calma para ser um hobbit, eu não tenho a paciência de ser imortal de um elfo, e eu não tenho a perseverança do anão. Então eu tenho que se rolar um humano aí na parada. Então eu estaria acabando a guerra, eu estaria morando numa bela cabaninha lá pertinho do palácio de Theoden, e seria legal. Então eu estaria na Terra-média, em Rohan. Que tipo de personagem você seria? Vilão ou mocinho? Eu acho que ser uma coisa só é muito chato, então eu acho que eu seria uma mistura dos dois. E o humano, né, o homem, é a melhor raça para isso. É a que tem os seus maiores defeitos e qualidades e superações. E você não é sempre do mesmo jeito, então você pode superar problemas e blá blá blá. Então eu seria um meio termo, nem muito vilão e nem muito mocinho. Quem seria o seu melhor amigo? De melhor amigo eu pensei em 2 pessoas, esquecendo, né, aqui é uma coisa mais aleatória, né, não realmente ligada à minha personagemzinha lá em Rohan. Mas tem o Sam, que é o cara que você pode confiar, que vai estar sempre do seu lado, vai estar sempre te ajudando. Então é aquele cara que vai sempre te ajudar, sempre. E o Gandalf, que é o cara que vai te ajudar nos momentos certos, ele vai te dar espaço, ele não vai ficar sempre no teu pé. E eu gosto de pessoas assim, eu não gosto de ninguém que fica me sufocando. Então o Gandalf seria um ótimo amigo. A quarta pergunta é: quem seria a mãezona da história? Quem cuidaria de todo mundo? Tolkien não fez muitos personagens femininos, né? Principalmente na mitologia do Senhor dos Anéis. Eu poderia pegar uma criatura lá do começo, um Galadriel, sei lá. Mas eu pensei assim, não precisa ser uma mulher, né? Pode ser um cara que cuida de todo mundo. E eu lembrei do Elrond, que Elrond é um meio-elfo que tem uma casa que é a primeira ou a última casa amiga, depende se você tá indo ou voltando. E ele sempre tá ali para ajudar todo mundo, sabe? Ele tá ali para receber os visitantes, ele ajuda a curar as pessoas, ele escuta, e ele sempre tá ali com... Ele é uma pessoa muito boa, o Elrond, é um carinha muito legal. Então eu consideraria ele como uma pessoa para cuidar de todo mundo na história do Senhor dos Anéis. Quem seria o seu vilão? Aí todo mundo pensa assim, Sauron. Mas eu fui mais atrás, eu passei um pouquinho mais lá pro início, que eu escolhi o Melkor, que é o Morgoth, que é esse caboclo aqui, ó, que tá com esse nariz na cabeça. E daí eu gosto do estilo dele, sabe? Ele realmente é o grande vilão da história. Ele é o revolucionário, é aquela pessoa que não concorda com todo mundo, é aquela pessoa que faz a revolução, vamos quebrar tudo. Não, então, vamos mudar as coisas que estão muito paradas, ou por que fazer assim, não daquele jeito. Então eu acho que o Melkor é o primeiro cara que vai com a personalidade de sair do Maria vai com as outras, sabe? Eu acho que a história ficaria bem mais chata se não existisse ele. Ele era um dos mais queridos. Então, se ele fosse só revolucionário, tudo bem, mas ele era um cara que gostava de fazer enxame, então ele fazia muita confusão ali no povo, entendeu? Ele chegava pra um e dizia, aê,
vai deixar. Ou o pessoal não tá querendo te ajudar, ou então o pessoal tá se revoltando contra você, ou o pessoal vai roubar tuas coisas. Então ele ia fazendo aquela confusão para as coisas saírem do jeito que ele queria. E eu gosto de vilão criativo, inteligente. E esse caboclo é. Porque o Sauron, no fim, nos Seus Anéis, ele acaba sendo uma figura ali presa numa torre, meio que assistindo as coisas se desenrolarem, né? Ele meio que faz aquela comunicação com o Saruman, mas na verdade ele não é como o outro que tava lá no meio das coisas, entendeu? Fazendo as confusão ali, fazendo a fofoquinha, meio Nelson Rubens da história, entendeu? Então, vamos pro Morgoth como vilão. A sexta pergunta é: quem seria seu par romântico? Que é a mais difícil de todas. Eu poderia escolher, já que eu ia estar morando ali perto dele, né? O Éomer, que é um caboclo bonito, aquele rústico. Tem o Faramir, que é fofo, ele é doce, ele é carinhoso, ele é gentil, e eu adoro o Faramir. Sempre tive uma quedinha pelo Faramir, admito. Tem o Aragorn. Se eu fosse considerar o Aragorn solteiro, seria o Aragorn. Mas indo para mais pro lado antigo, tem o Túrin, o Beren e o Tuor. O Tuor, o Tuor também tinha oh meu Deus, uma quedinha pelo Tuor demais. O Túrin, eu sempre usei o nick de Nienor, que é o par romântico dele, né? Não vou contar a história, mas leiam pra vocês entenderem. Mas eu acho que o Aragorn, se eu fosse considerar todos os personagens solteiros e eu pudesse escolher um, seria o Aragorn. Eu acho que ele é tudo de bom. Tudo. Você teria um animal de estimação? Qual? Essa é a sétima pergunta. Então eu já ia estar morando ali num negócio ali cheio de cavalo e eu ia querer ter um cavalo, cara. Eu adoro cavalo, eu acho cavalo coisa linda, útil. E são bonitos e são carinhosos. Então eu ia querer ter um cavalo. Que objeto mágico você traria para a sua história? A minha história já ia estar cheia de objetos mágicos. Então talvez eu ia optar pelo cajado do Gandalf, ou o anel mesmo, um anel, ou um daqueles anéis bonitinhos, né, que os elfos receberam, né, tipo aquele anel, que eu não lembro o nome exatamente, e eu não vou falar porque posso estar falando besteira, mas o anel da Galadriel é muito lindo. A nona, quem seria o seu mentor? Gandalf, com certeza. Eu acho que não teria ninguém melhor para ser mentor de alguém do que o Gandalf. Ele ia te ensinar muitas coisas, tipo línguas e alguma magia, se ele pudesse ensinar, e várias outras coisas, viajar, e seria uma amizade, seria um mentor divertido a lutar. Então Gandalf, com certeza. E como seria o final da sua história? A última pergunta. Eu ia morrer feliz, eu ia ser feliz para sempre com o meu gato na minha cabaninha, com meus 2 filhinhos loiros, porque se eu fosse morar lá em Rohan eu seria loira. E ia ser divertido, porque a gente ia ser felizes para sempre. Ou numa cabaninha, ou lá no castelo do Aragorn. Tanto eu gosto de final infeliz para os outros, para mim não. Então a minha história seria linda e maravilhosa. Pronto. Agora deixa eu fazer só eu não vou mostrar livros, mas deixa eu fazer só de aleatórios para essas perguntas, que tem algumas respostas aleatórias que seriam interessantes. Então, em que mundo se passaria a sua história? Nos mundos, na época atual, tá? Com água, encanado, mentira. Se eu pudesse escolher uma época para viver, seria a época do Rei Arthur, porque eu acho lindo romance de cavalaria. Eu adoro aqueles vestidos, adoro as armaduras. E eu acho que seria um babado lá de brigar, de lutar com o povo lá, que eu acho que não ia ser muito convencional, não. Então, Rei Arthur, a época do Rei Arthur, né? Que tipo de personagem você seria? Vilão ou mocinho? Eu seria um meio termo, continuaria sendo um meio termo. E eu seria uma mulher comum. Eu acho que por morar naquela época eu ia poder até ser bruxa. Não bruxa, né? Wicca da religião lá de Morgana e de Viviane, e por aí vai. Quem seria o seu melhor amigo? Eu adoraria que Morgana fosse minha melhor amiga, porque eu acho que ela é uma pessoa super gentil, educada, preocupada, e eu ia aprender muito com ela, porque ela tem o dom, e ela ia ser a grande sacerdotisa, então a Morgana seria maravilhoso. Aí mudando. Quem seria a mais nova da história? Quem cuidaria de todo mundo? A senhora Weasley.
não existe uma mãezona maior do que a senhora Weasley. Então, a mãe do Rony Weasley, do Harry Potter, seria a grande mãezona. Quem seria o vilão? Eu puxaria ainda Melkor, que eu acho que é o meu vilão preferido de todos os tempos. Então, eu continuaria puxando ele pra essa daqui. Quem seria o seu par romântico? O Sr. Darcy. Isso daí eu não penso nem uma vez. É o Sr. Darcy total. Então, eu entraria lá em Orgulho e Preconceito e ficaria com o Sr. Darcy. Você teria um animal de estimação? Qual? Eu continuaria com os cavalos, só que um dos cavalos do Hades. Porque eu li a Deusa da Primavera há pouco tempo e eu fiquei apaixonada pelos cavalos de Hades. E se eu pudesse ficar com o Hades também, não acharia ruim não. Então, o cavalo. Que objeto mágico você traria para sua história? Eu acho que a capa de invisibilidade do Harry ou a varinha das varinhas, que eu acho que seria bastante útil. Quem seria o seu mentor? Dumbledore ou Gandalf? Qualquer um dos dois seria muito legal. E como seria o final da sua história? O meu final seria tipo uma personagem de Marianne Keyes. Tipo, eu ia morar numa cidade grande, longe da minha família, e ia trabalhar numa coisa que eu não gosto, ia morar num apartamento que eu não gosto até os meus 30 anos e ficar naquela neura de que eu vou morrer sozinha, ia ter que arranjar um marido, e até que eu encontrar um chefe, ou um colega de trabalho, ou um amigo que seria lindo e maravilhoso e perfeito, como todos os mocinhos da Marianne Keyes, e ia casar e ia ser feliz para sempre. Pois é. Ó, vocês ganharam 2 tags pelo preço de uma. Eu não vou taguear ninguém, porque eu fico citando o nome do povo, o povo não faz. Então, quem quiser fazer, faz. Só quero agradecer ao Rubens pelo carinho, por ter lembrado de mim. Eu adorei fazer, eu achei que ia ser difícil, mas eu adorei fazer. E visitem o canal dele, porque os vídeos são muito divertidos, as resenhas, tudo que ele faz é muito, muito bom. Eu assisto todos. Então, os vídeos, ele acabou de fazer o resumão de março, que tá muito divertido. Tem um livro do Edgar Allan Poe lindíssimo pra você ficar babando. E Rubens, você encontrou a Incendiária por 7 contos. Ai, meu Deus. Ó, tô comentando o vídeo do Rubens. Visitem lá, tá? Beijo e uma ótima semana pra todo mundo.